Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 31. Nesta noite eu volto a este texto para continuarmos nossa reflexão sobre o fato de que criou Deus o homem. Criou Deus o homem. Verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento, e dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Esta é a palavra de Deus. Diferentemente das visões de mundo ou das ideologias seculares, a cosmovisão judaico-cristã, a visão de mundo judaico-cristã, ela explica a origem do homem pela doutrina da criação. Conforme o relato bíblico, aqui nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, na verdade o capítulo 1 descreve a criação como um todo, e o capítulo 2 ele amplia o sexto dia da criação, quando Deus criou o homem, exatamente este dia sobre o qual a gente acabou de ler no capítulo 1. O capítulo 2 amplia, portanto, os 2 primeiros capítulos de Gênesis explicam a origem do ser humano. Conforme o relato bíblico, a raça humana inteira descendeu de um único casal. Casal este que foi criado imediatamente, ou seja, sem processo evolutivo. Foi criado por Deus mesmo, o autor da vida. E o ser humano criado por Deus, ele é a coroa da criação, ele é o vice-regente de Deus sobre a criação. É o que se tem aqui em Gênesis 1, de 26 a 31, e também em Gênesis 2, a partir do verso 7 até o final, no verso 23. A pergunta que eu quero, portanto, responder com você nesta noite é: o que na Bíblia se diz a respeito da origem do homem? E não apenas isto, quais são as implicações dessa visão de mundo judaico-cristã? Quais são as implicações da cosmovisão bíblica quando nós aprendemos que Deus criou o homem? Eis o texto. Preste atenção comigo de novo, no verso 26, capítulo 1, 26. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Já falamos sobre isso. Façamos aqui é o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. Façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. No verso 27,
Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. A primeira coisa que eu quero que você aprenda é sobre o fim para o qual Deus criou a gente, o ser humano. Qual é o propósito de Deus na criação do ser humano? Interessante, meu povo, que Paulo, o apóstolo, quando ele vai usar este texto de Gênesis para corrigir um problema nos cultos da igreja em Corinto, o apóstolo, ele vai empregar nestes termos, 1 Coríntios 11, versículo 7, dizendo que o homem, 1 Coríntios 11, 7, o homem foi criado à imagem de Deus, mas ele não coloca e a semelhança. Paulo diz assim: o homem foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. 1 Coríntios 11, 7. O que se pode deduzir disto? Deduz-se disto que o homem, o ser humano, foi criado para refletir a glória de Deus, seu Criador. A semelhança do homem com Deus diz respeito a que o homem, o ser humano, criado à imagem de Deus, ele reflete a glória de Deus. E não apenas reflete a glória de Deus, mas o ser humano foi criado para a glória de Deus. Isaías 43, versículo 7. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, diz o Senhor, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou, diz o Senhor. Portanto, é interessantíssimo o fato de que Paulo, inspirado por Deus, quando ele lê Gênesis e traz o que ele sabe, conhece das Escrituras Sagradas, e vai falar disso aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 7, ele chama a semelhança do ser humano a Deus de reflexo da glória de Deus. Para isto nós fomos criados, para refletir a glória do Criador. E de tão bela a glória, nós somos absolutamente capazes e propensos a idolatrar a criatura. Você sabe disso. Você olha para um homem bonito, tão bonito, que se você, mulher, não se cuidar, você acaba o cobiçando. E a mesma coisa com o homem. De tão bela, de tão linda a mulher, se o homem não se cuida, ele acaba cobiçando. Meu povo, o fato de que Deus criou todas as coisas tão belas e perfeitas é um enorme perigo para o coração do homem e da mulher pecadores. Porque como é fácil a gente idolatrar aquilo que simplesmente é reflexo de uma glória muito mais sublime e maravilhosa. A primeira coisa que se aprende do ser humano, sobre a criação do ser humano, é que o fim para o qual nós fomos criados é refletir a glória de Deus. Segundo, a dignidade da espécie humana. Volte para Gênesis 1, veja, Moisés escreveu que Deus mesmo fez o homem. Deus mesmo criou o homem à sua própria imagem. Isaías disse isso, Isaías entendeu isso. Isaías diz, coloca as palavras de Deus para nós em Isaías 43, 7, dizendo: eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. E Moisés, de fato, ele escreveu que Deus mesmo fez o homem. Deus o criou à sua própria imagem, conforme a sua semelhança, ou conforme a sua glória, Paulo diria, conforme 1 Coríntios 11, 7. Veja que imagem e semelhança são sinônimos.
tem tanta interpretação tentando pegar essas coisas e dizer o que de fato não é o que está sendo dito. Imagem e semelhança são sinônimos. No versículo 26 de Gênesis 1, é uma narrativa histórica, aparece imagem e semelhança. Mas Gênesis 27, que é um paralelismo poético, aparece apenas imagem e imagem, não aparece imagem e semelhança. O que isso significa? Significa que são sinônimos. Não tente enxergar além do que se tem aqui. Imagem e semelhança. Ou seja, imagem que reflete a glória de Deus, Paulo diria, 1 Coríntios 11, 7. Pois bem, Deus mesmo cria e faz o homem. Deus cria o homem do pó da terra, Gênesis 2, versículo 7. Quando o capítulo 2 vai expandir o sexto dia da criação, dando-nos mais detalhes, diz que Deus criou o ser humano, o homem, do pó da terra. Deus criou o homem de material que já havia sido previamente criado por Deus mesmo. Deus criou, não é que o homem evoluiu disto. Deus criou, daí que assim, já que nós fomos criados a partir do pó da terra, a partir de algo que Deus já havia criado previamente, daí que há sim alguma semelhança orgânica, inorgânica e até biológica e anatômica entre homens e animais. Não há de se espantar com isso. Mas é somente isto, semelhança. O homem, de fato, é de outro gênero. Homem e mulher são de outro gênero. O homem é do gênero divino, em contraste com o gênero animal. O homem foi criado à imagem e semelhança. O homem foi criado à imagem para refletir a glória do Criador. Veja, até este ponto da narrativa de Gênesis, olha o que se lia. Gênesis 1:11, o dia 3, preste atenção, leia comigo. Gênesis 1:11, no dia 3. Então Deus disse: produza a terra vegetação. Plantas, árvores que dão frutos. E o verso termina dizendo: as sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. No dia 5, Gênesis 1:21, o quinto dia, Deus criou os grandes animais marinhos. Há uma diferença enorme na narrativa do verso 11 para o verso 21. Porque no verso 11, Deus disse e fez a terra mesma produzir a vegetação. Mas no verso 21, Deus criou os grandes animais marinhos. E todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. Chega no sexto dia, verso 24. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, animais selvagens, e assim aconteceu. Verso 25 diz que Deus criou grande variedade de animais selvagens, alguns domésticos, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Ainda no sexto dia, a partir deste ponto, digamos, da metade do sexto dia em diante, olha o que se lê. Verso 26. Depois de Deus ter criado plantas e animais, todos conforme a sua espécie. Olha o que Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será conforme
a nossa espécie. Ele será semelhante a nós, disse o Deus triuno. Ele não será conforme alguma espécie vegetal ou mesmo animal. É daí que eu digo, com todo o cuidado das minhas palavras, porque eu não estou dizendo que o ser humano é Deus, mas eu estou dizendo com base, para usar de algum modo as palavras de Gênesis 1, o ser humano não é da espécie animal. O ser humano é a imagem do Criador, semelhante ao Criador. E aí, tentando brincar com as palavras, eu digo, o ser humano não é de espécie animal, o ser humano é de espécie divina. E a maravilha vem na sequência do verso 26, esse ser humano, segundo a nossa espécie, ele dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Verso 27, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Percebe? Não há relato aqui de conforme a espécie animal, a espécie vegetal. Se há conformidade com alguma espécie, a espécie é divina. Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Sabe o que isso significa? Eu e você não somos da espécie vegetal, eu e você não somos da espécie animal. Sim, nós temos alguma semelhança, como eu já disse, biológica, fisiológica, com o reino animal e etc. Mas se há algo que Moisés, inspirado por Deus, tomou o cuidado de nos dizer, é que se há um gênero para o ser humano, é o gênero de Deus, não é o gênero animal, tampouco o gênero vegetal. O homem não é uma espécie de animal, apesar de semelhanças biológicas. O homem não é um mero animal racional, apesar sim de ser racional. O homem é da espécie humana, gênero humano, gênero criado à imagem, conforme a semelhança ou a glória de Deus. Há mais valor no ser humano do que nos animais. Veja bem, o homem não é Deus. Mas o homem foi feito à imagem e conforme a semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem de Deus para refletir a glória de Deus. O ser humano, portanto, é de espécie única na criação. Ele é o ápice da criação. O ser humano é o reflexo mais próximo da indescritível e absolutamente distinta glória de Deus, a ponto de se ler o seguinte sobre o Filho eterno de Deus na forma humana. Olha o que se lê. João 1,14. Assim, a palavra eterna, o Filho eterno de Deus, se tornou ser humano, carne e osso. Isso aqui é absolutamente estrondoso. A palavra eterna, o Filho eterno de Deus, aquele que estava com Deus desde sempre, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, sem o Filho eterno de Deus, nada do que foi feito teria sido feito. Esse verbo eterno, a palavra eterna, se torna ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. E olha o que João diz, ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. É absolutamente indescritível este evento. O Criador se tornando um de nós. Não se tornou um bicho, não se tornou um animal ou uma planta.
tornou-se um homem, o mesmo ser humano que ele veio para redimir. Hebreus 1, versículo 3. O Filho encarnado, o Filho de Deus encarnado irradia a glória de Deus. O Filho encarnado expressa de forma exata o que Deus é. E com sua palavra poderosa, o Filho encarnado sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, o Filho encarnado sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Isto significa, meu povo, que quando nós recebermos o corpo glorificado, o corpo que o Filho eterno de Deus comprou para nós, na sua morte e ressurreição, nós seremos de igual modo muito superiores aos anjos. Não diminua o valor do gênero humano. Colossenses 1,15. O Filho eterno de Deus é a imagem do Deus invisível. Paulo vai dizer a Timóteo que Deus é invisível, ninguém jamais viu a Deus. João vai dizer que é o Filho quem nos revela a Deus. E Jesus vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus, não há outra maneira de se ver Deus. Não é em retiro, no meio de árvores brilhantes ou qualquer coisa do gênero. Enxerga-se Deus, vê-se Deus, olhando para o Filho. O Filho irradia a glória de Deus, o Filho expressa de forma exata o que Deus é. Não queira conhecer Deus, senão por Jesus Cristo. É a única maneira de você conhecer Deus. Colossenses 1,15, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Deus criou o homem para a sua glória, para o seu prazer. E Deus criou o homem para refletir a sua glória, o seu plano glorioso. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, ou seja, a gente aprende aqui que o fim para o qual Deus criou o homem é singular, a glória de Deus. E a gente aprende da forma como o homem deve viver, refletindo a glória de Deus. E a gente aprende da dignidade do ser humano, feito e criado pelas próprias mãos do Criador, a imagem e conforme a semelhança ou a glória de Deus. O homem, portanto, não é do tipo animal, é do tipo único, criado à imagem conforme a semelhança de Deus. Nós somos do gênero humano, a imagem refletindo a glória de Deus. Mas há mais. A heterossexualidade do ser humano. Agora, o óbvio em Gênesis 1:27. O óbvio, mas não tão óbvio assim para muita gente neste tempo. Gênesis 1:27. Assim, depois de ter dito que o homem foi criado à imagem, conforme a semelhança, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, homem, cromossomo XY, mulher, cromossomo XX. Ora, gente, de outro modo, como se veria acontecer Gênesis 1:28? Gênesis 1:28. Depois de ter criado o homem, cromossomo XY. Depois de ter criado a mulher, cromossomo XX. O óbvio, verso 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis
e multipliquem-se, macho e fêmea, masculino e feminino, homem e mulher, XY e XX. Essas são as siglas de Deus. Esse é o desenho original. E sempre que se transforma este desenho, deforma-se o reflexo da glória de Deus, destrói-se a singularidade de cada gênero. O que fisicamente, o que biologicamente, o que hormonalmente, o que mentalmente ou espiritualmente falando, é uma agressão a si mesmo quando você transforma aquilo que Deus criou. Posto que você ataca a própria essência do ser que foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Em quarto lugar, a capacidade do ser humano. Moisés repete 2 vezes a mesma palavra de Deus. Ele é repetitivo no 26 e no 28. Gênesis 1, 26, Gênesis 1, 28. Em Gênesis 1, 26, Moisés escreve: dominará o homem sobre os peixes do mar, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. A capacidade do ser humano, a imagem de Deus, refletindo a glória de Deus, macho e fêmea, homem e mulher, dominando sobre todas as outras espécies. E aí o verso 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham homem e mulher procriando, na aliança do casamento. Homem e mulher encham e governem juntos, homem e mulher, governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. A capacidade do ser humano de ter domínio sobre toda a criação. Nota, governar e dominar não são sinônimos de explorar para destruir a terra. Nós somos colocados sobre a criação, não como donos da criação. O dono da criação é Deus. Nós somos colocados sobre a criação como mordomos de Deus na criação. De volta ao ponto. O que se aprende da capacidade do ser humano? Ora, gente, nada deste mandato cultural de Deus ao homem, aqui no verso 26 e no 28, seria possível de ser cumprido se não houvesse, primeiro, a bênção de Deus sobre o ser humano. Deus abençoa o ser humano no verso 28. Deus os abençoou e disse: é impossível viver sem a bênção de Deus. E intrinsecamente no homem e na mulher, refletindo a imagem de Deus, seria impossível eles dominarem, primeiro, se eles não tivessem a bênção de Deus, e se eles não tivessem também cognição e raciocínio, para apreenderem, para processarem e para aplicarem a revelação de Deus que está posta no verso 28. Sejam férteis, multipliquem-se, encham, governem, dominem. Como que eles fariam isso? 1, sem a bênção de Deus. 2, sem cognição e inteligência. Além disso, seria impossível se cumprir o mandato cultural divino se não houvesse no homem atributos conferidos de Deus a ele. Por exemplo, bondade, moralidade,
justiça, integridade, autoridade, dignidade, superioridade em relação ao mundo vegetal e ao mundo animal, e ainda capacidade de governo. Seria impossível o ser humano se ele não tivesse uma capacidade intrínseca de organização e de governo, que de Deus foi dado a ele. Seria impossível dominar a terra, governar sobre a terra, se não houvesse um senso de estética, de organização, da mesma maneira como nós enxergamos nos dias, no relato da criação. De onde o ser humano herdou o seu senso de beleza, de estética, de bom gosto, de organização, de capacidade, de domínio, de gestão, de sabedoria para aplicar a palavra de Deus? De onde ele herdou todas essas capacidades? De Deus, que nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Para que assim, deste modo, o ser humano consiga ter domínio no poder do Espírito, aplicando a palavra de Deus, tal como Deus mesmo aplicou diariamente a sua palavra na criação. É nesse nível mesmo a capacidade do ser humano. Olha o que diz Gênesis 2,19, ampliando o sexto dia da criação. Gênesis 2,19, o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem, para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. A capacidade do ser humano. Mas também achamos em Gênesis 1 a dependência do ser humano, absolutamente dependente do Criador. Preste atenção, tão capaz, mas absolutamente dependente do Criador. Criado para ser capaz e, na mesma medida, dependente. Preste atenção, logo após o mandato cultural em Gênesis 1, 26, Gênesis 1, 28, Moisés emendou falando da total dependência que o homem tem do Criador para pelo menos duas coisas: dependência do Criador para revelação, para saber o que é certo ou errado, para saber como viver, para saber o que fazer e o que não fazer. Moisés vai mostrar a dependência revelacional e a dependência provisional, digamos. Do ser humano depende de revelação e de provisão. O ser humano depende de pão que vem do céu e de palavra que vem do céu. É o que está aqui antes mesmo da queda. O homem já dependia da revelação de Deus. Gênesis 1, 29. Depois de ter dado todo o mandado cultural, depois de ter dito, vocês vão dominar, vocês vão encher a terra, Deus disse, vejam, preste atenção, eu lhes dou todas as plantas, eu lhes dou alimento. Veja, verso 30, eu dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu, aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Percebeu, gente? O homem, o ser humano, depende de Deus para a sua provisão mais básica, para a sua subsistência. Por isso que Jesus nos ensina a orar pedindo, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Este é um princípio da criação. O ser humano precisa do Criador para ter o que comer. E o ser humano precisa do Criador para receber revelação, para saber o que é bom ou mal. Precisa de revelação, o ser humano, para saber o que é próprio ou impróprio, o que é certo ou errado, o que é pecaminoso, o que é piedoso, o que é pecado e o que é embaraço que te impede de correr a corrida.
O ser humano depende de Deus para alimentação e depende de Deus para revelação, desde o início de tudo, mesmo antes do pecado entrar no mundo, de fato. Expandindo o sexto dia, Moisés nos revelou a dependência que o homem tem de Deus. Primeiro, dependência material, física, dos produtos da terra, e também a dependência revelacional, ou seja, espiritual, moral, palavras que vêm do céu. Olha Gênesis 2:4. Gênesis 2:4. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem as cultivasse. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas, estética. Deus deu beleza, não apenas produto para comer, mas produto para a gente olhar e dizer: uau, que lindo! Árvores lindas, que produzem frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu para o ser humano comida e beleza. E colocou a árvore de vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano depende de Deus para desfrutar de pão e de beleza. Mas Moisés prossegue e acrescenta alguns detalhes sobre o Éden, a geografia, a fertilidade, o esplendor. Porque Deus é assim, Deus não nos dá apenas o pão de cada dia, mas a beleza necessária para os olhos contemplarem e renderem ao Criador glória todo dia. Verso 15 do capítulo 2, olha o que Moisés emenda. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, mas o Senhor Deus lhe ordenou, e aí vem a revelação divina, antes da queda. Ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O que a gente aprende aqui, gente? Antes mesmo do pecado, o homem já era dependente do Criador. Dependente do Criador fisicamente. Dependente do Criador revelacionalmente. O homem depende de Deus, o Criador, para o pão de cada dia e para a palavra que vem do céu. E o homem só encontra prazer no viver quando se relaciona pessoalmente com o Criador, como era antes da queda, quando Adão e Eva se relacionavam com Deus, o Senhor, que caminhava diariamente entre eles no jardim, e sempre que soprava a brisa do entardecer, Gênesis 3, versículo 8, Deus vinha ao encontro pessoal, uma teofania, o Cristo com eles. O ser humano nos criou dependentes para comer, e por isso a gente ora: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus nos criou dependentes de revelação para viver. Por isso que em Deuteronômio a gente vai ler que a palavra do Senhor não é para nós coisa vã, é a nossa vida. E por isso que Jesus vai dizer: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. E isso é desde o início de tudo. Mas a última coisa que a gente observa aqui sobre o ser humano criado por Deus é da espiritualidade do ser humano. O homem foi sim criado do pó da terra,
há algumas semelhanças entre nós e a biologia dos animais e algumas outras coisas mais que eu não me arrisco dizer, porque eu não sou biólogo, veterinário, então eu posso dizer besteira. Mas há sim semelhanças, porque do mesmo pó que Deus criou os animais, como a gente leu em Gênesis 2, Deus criou o ser humano. O homem foi sim criado do pó da terra, mas há algo mais no ser humano. Algo que o torna absolutamente distinto de todas as outras criaturas. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Deus criou o homem, as próprias mãos de Deus deram forma ao material, ao corpo do ser humano, em todas as suas partes, órgãos, tudo. E Deus mesmo soprou o imaterial no ser humano. Deus mesmo soprou vida física, mental, espiritual, tornando o ser humano a sua imagem e semelhante à sua glória. O homem é um ser espiritual e, portanto, uma vez criado, uma vez gerado no ventre materno, o ser humano passa a ser eterno. Pois bem, este é o ser humano, maravilhosamente criado à imagem de Deus, criado semelhante à glória do seu Criador, criado para refletir a glória de Deus, digno acima de todas as espécies animais, criados heterossexuais, homem e mulher, e deste modo, com a capacidade de multiplicar, de encher a terra, de governar a terra, de dominá-la, aplicando diariamente, pelo poder do Espírito, a palavra de Deus criadora. O ser humano não é apenas um ser natural, porque ele não é apenas do pó da terra. Ele é também um ser espiritual, porque tem nele o sopro de vida, tem nele a alma, tem nele o espírito. E uma vez criado, o ser humano é eterno. O ser humano foi criado bom, muito bom. Foi criado perfeito. Foi criado compartilhando qualidades, ou como os teólogos chamam, compartilhando atributos da parte de Deus, aqueles atributos ou aquelas qualidades de Deus que são comunicáveis ao homem. Por exemplo, Wayne Grudem, ele fala do atributo do ser. Nós somos espirituais, assim como Deus é espírito. Os atributos mentais, nós temos conhecimento, assim como Deus tem onisciência. Nós temos sabedoria. Nós temos veracidade, ou somos fiéis, capazes de ser verdadeiros e fiéis. Nós temos atributos morais como bondade, amor, misericórdia, santidade, paz, retidão. Nós temos ciúme, nós temos zelo, nós ficamos irados. Atributos comunicáveis de Deus a nós. Nós temos atributos de propósito, nós temos vontade, nós temos liberdade, nós temos onipotência, ou algum poder, ou alguma soberania. Nós temos atributos de síntese, que tem a ver com perfeição, bem-aventurança, beleza, glória. Esses são os atributos comunicáveis de Deus. Ou seja, aquelas qualidades de Deus mesmo, que o próprio Deus nos conferiu ao nos criar. Mas o homem caiu no pecado. E essa imagem de Deus no ser humano foi trincada. Ela foi despedaçada em muitos pedaços, em muitos aspectos. Por isso que quando você olha ainda para alguma moralidade do ser humano, você vê mancha nessa moralidade. Quando você olha para a capacidade do ser humano de ser fiel, você vê alguma infidelidade. Quando você vê a capacidade do ser humano de sentir-se irado, você vê descontrole, destempero.
Ou seja, você olha para todas essas qualidades do próprio Deus comunicadas a nós e por causa do nosso pecado, essas qualidades foram de algum modo despedaçadas. Não se despedaçou por completo, mas se desfigurou em grande parte. E é daí que nós colhemos todos os tipos de males e de angústias no corpo, na alma, em casa, na sociedade. O pecado nos afetou e a solução bíblica não é a revolução, a solução bíblica não é a desconstrução, a solução bíblica não é a transformação, a solução bíblica é regeneração, é conversão, a solução bíblica é salvação e santificação. A solução bíblica é a restauração da imagem e semelhança da glória de Deus no homem. A solução bíblica é a restauração ao estado original do homem. E isto envolve alma e corpo. Isto envolve reconciliação com Deus por meio de Cristo. E envolve santificação progressiva. Tudo isso pela graça, por meio da fé. Olha como Paulo, olhando para o ser humano, que foi criado perfeito, mas que pelo pecado se deformou. Olha o que Paulo aponta como solução. Talvez seja esta a sua pergunta esta noite. Como eu resolvo esses problemas da minha vida? Essas angústias, essas dores? Já pensei em revolução, já pensei em desconstrução, já pensei em transformação, mas como é que eu lido com a minha vida? Você tem que voltar ao estágio original, e Paulo te mostra um caminho. Efésios 4, verso 20. Até o verso 24. Olha o que Paulo escreve. Efésios 4, de 20 a 24, Paulo vai dizer para nós de que modo Deus nos restaura ao plano original. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus, uma vez que foram ensinados sobre a verdade que vem de Jesus, então primeiro você precisa ouvir de Jesus, aprender de Jesus, crer em Jesus, receber Jesus, como João vai nos dizer no capítulo 1. Recebê-lo como a justiça de Deus para a sua vida, recebê-lo como o seu substituto na cruz, recebê-lo como a sua grande alegria, recebê-lo como a sua nova identidade. Você tem que aprender de Cristo, você tem que ouvir falar de Cristo, você tem que ser ensinado sobre a verdade que vem de Cristo. Você precisa da revelação bíblica, você precisa do Novo Testamento. Você precisa de uma igreja que ensine isso. Paulo está partindo desse pressuposto, de que você aprende de Cristo, de que você ouve de Cristo, de que você se deixa ser ensinado sobre a verdade que vem de Cristo. Você precisa, em outras palavras, de discipulado, de aprender da palavra de Deus. Então, uma vez que você aceitou ou recebeu Cristo, arrependeu-se do seu modo de viver, arrependeu-se do seu pecado, creu em Cristo, está aprendendo de Cristo. Paulo diz agora no verso 22 de Efésios 4, livrem-se de sua antiga natureza. Livre-se do seu velho modo de viver. Por que, Paulo? E ele explica porque tudo isso é corrompido pelos desejos impuros, é corrompido pelo engano. Livre-se dessa natureza, livre-se desse velho modo de viver. Isso é corrompido, isso é impuro, isso engana você. Aprenda de Cristo. Aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo vai dizer, busque as coisas do alto, busque quem você é em Cristo. E Paulo sabe que você não consegue fazer isso sozinho.
ou sozinha. Paulo sabe que aquele mesmo Espírito que estava pairando lá no início, dando forma e preenchendo o vazio em Gênesis 1, Paulo sabe que você e eu dependemos desse mesmo Espírito, por isso que depois dele dizer no verso 20, olha, aprendam de Cristo. No verso 21, ouçam falar de Cristo. Sejam ensinados sobre a verdade de Cristo. No verso 22, livrem-se de sua antiga natureza, livrem-se do velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros, pelo engano. Aí Paulo vem dizendo, verso 23, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. O mesmo Espírito que deu forma e preencheu a terra na criação, é o Espírito que está ao dispor de todo o que crê, para renovar pensamentos. Não é transformar o corpo, é renovar pensamentos, é renovar atitudes. Não é destruir as coisas, ou a família, ou a sociedade, ou qualquer nível de hierarquia. Não é destruição, não é desconstrução, não é transformação. Paulo diz, é renovação pelo Espírito. O mesmo Espírito Criador é o Espírito que renova. Renova o coração, dá um novo coração a você. Um novo desejo, grava a lei de Deus no seu coração, renova seus pensamentos, renova a sua atitude. E aí Paulo completa, revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. É assim que você conserta a vida. Começa com Cristo. Você é literalmente e verdadeiramente falando, está aí uma palavra que roubaram de nós, mas que é nossa por direito bíblico. Você é empoderado pelo Espírito. Você é empoderada pelo Espírito. Não para se revolucionar, mas para se renovar nos seus pensamentos, nas suas atitudes, revestindo-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. Aos Colossenses, no capítulo 3, veja comigo, no verso 10, Paulo diz, revistam-se da nova natureza. E de novo o verbo maravilhoso, e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Com muito amor e verdade eu te digo, você não precisa de transformação, você não precisa de revolução, de desconstrução, você precisa de regeneração, de restauração, de santificação, de salvação. Você precisa de Jesus Cristo e em Cristo voltar ao plano original de Deus, como Pedro escreve no capítulo 3 da primeira carta, no verso 18, pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora Cristo nunca tenha pecado, Ele morreu pelos pecados, a fim de conduzi-la a Deus, ao plano original. Uma vez em Cristo, uma vez convertido, uma vez justificado somente pela graça, por meio da fé somente, você começa o que a Bíblia chama de santificação, um processo. E aí sim, você passa pela verdadeira transformação. Como que ela se dá? Segundo aos Coríntios 3,18. Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, agora a gente enxerga Cristo. O Espírito remove o véu, o Espírito te dá um novo coração, e agora você pode ver, e você pode refletir a glória do Senhor, e o Senhor que é o Espírito, te transforma gradativamente a imagem gloriosa de Cristo.
deixando você cada vez mais parecido com Cristo, e não com seus desejos, e não com as suas vontades, e não com seus sonhos, e não com as suas ideias. Em Cristo você é jovem, adolescente que me ouve, que já me entende. Em Cristo você é verdadeiramente transformado gradativamente à imagem daquilo que é mais glorioso no universo, superior a anjos. Cristo, o Cristo glorificado. É disso que você precisa. E nesse processo você vai restaurando tudo, as qualidades originais da criatura que havia se deformado no pecado. Você começa a viver para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Porque você foi criado à imagem para refletir a glória de Deus. Você passa a olhar com dignidade e com santidade para o seu próximo, e não com desejo, e não com cobiça, e não com tara. Você começa a olhar para o próximo, porque sabe que ele e ela também são criados à imagem e conforme a semelhança gloriosa do Criador. Você volta aos padrões da sexualidade antes da queda, homem e mulher, prazer sexual sim e muito na aliança do casamento. Você se apropria da sua capacidade humana, ser humano criado à imagem e semelhança gloriosa de Deus, para cumprir o mandato cultural e sobretudo a grande comissão de Jesus. Você desfruta plenamente da sua dependência de Deus e se regozija no fato de que você não é autossuficiente. Você come e se regozija por saber disso. Você come do que vem da mão de Deus e vive pelo que sai da boca de Deus. E você diariamente passa a andar com Deus, com os olhos voltados para aquele grande dia, quando Ele, o Cristo, virá para restaurar o jardim na terra. A presença dEle conosco, a comunhão plena com Ele, como era lá no início, antes de tudo, antes do pecado, lá no paraíso, que se chama paraíso, porque Deus anda conosco. Essa restauração, contudo, ela não é indolor, ela é muito dolorosa. Salvação e santificação é doloroso. Eu poderia terminar aqui, planejei terminar aqui, mas me dá 3 minutos, porque eu quero te contar uma história baseada na viagem do peregrino da Alvorada, um dos volumes das Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis, você precisa ler C.S. Lewis, você precisa ler as Crônicas de Nárnia, de preferência ler para alguém, e deixar alguém ler para você. C.S. Lewis narra com brilhantismo a transformação pela qual passou Eustáquio. Eustáquio era o primo chato do Pedro, da Susana, do Edmundo e da Lúcia. Eustáquio tinha prazer em ser desagradável. Conhece gente assim? Eustáquio não perdia uma única oportunidade de zombar e desprezar quem estava ao redor dele. Ele tinha que tirar vantagem em tudo, principalmente dos primos. Bullying, era o Eustáquio. Durante as férias que estavam passando juntos, Edmundo, Lúcia e Eustáquio pararam por um tempo para observar um quadro que retratava um barco navegando. Porque é assim que Lewis pinta Nárnia. Às vezes, de um acontecimento comum, corriqueiro, você é transplantado para um mundo de delícias. Por isso que Lewis não é muito bom para quem não gosta. Para quem gosta de respostas rápidas, não leia Crônicas de Nárnia, não. Mas se você gosta de aprender a enxergar o mundo com os olhos, como John Piper diz, que só C.S. Lewis tinha, Crônicas de Nárnia vai ensinar você a enxergar o mundo. E aí, de repente, eles estão lá, contemplando o barco navegando, no quadro, Edmundo, Lúcia, Eustáquio. E aquele cenário vai ganhando vida.
E quando os três se deram conta, eles estavam no mundo fantástico de Nárnia. Edmundo e a Lúcia, os dois irmãos, ficaram bastante contentes, só que Eustáquio, o primo chato, ele ficava reclamando, irritando todo mundo que estava próximo. E após uma sucessão de fatos, Eustáquio decide caminhar por uma região desconhecida deste novo mundo, sem ninguém por perto. E na autossuficiência dele, ele se perde no caminho. E aí ele encontra um dragão morto para o seu alívio. Uma forte chuva se inicia, e para se proteger da chuva e do frio, Eustáquio entra na caverna do dragão falecido. E dentro da caverna, Eustáquio se depara com um monte de itens preciosos. Impressionado com o tesouro, Eustáquio começa a imaginar o que poderia fazer com todo aquele tesouro. E para começar, ele escolhe um bracelete, coloca no braço, começa a usar o bracelete, cansado de tantas emoções, como aquela criança cansada de brincar, de repente, tomba no sono, dorme, rende-se ao sono. Grande é a surpresa de Eustáquio, e também desespero, quando ele acorda e percebe que ele virou um dragão. Até então, absolutamente intelectual, zombador, sem sentimento algum, Eustáquio cai em prantos ao pensar que dali em diante, ele viveria separado da humanidade como um monstro. Todo mundo ia olhar para ele como dragão e correr dele. E a saudade de Edmundo e de Lúcia, até saudade dos primos, ele começou a sentir. C.S. Lewis coloca na seguinte frase o seguinte: um poderoso dragão se debulhando em lágrimas ao luar, num vale deserto. É uma cena rara de ver e de ouvir, mas este era Eustáquio. E após essa transformação, Eustáquio mudou significativamente de temperamento. E ficou notável para todo mundo. Mas ele ainda era dragão. Mal-humorado, ele buscava ajudar no que fosse preciso. Ele aquecia os amigos, ele levava um pequeno grupo para voar nas asas sobre as costas dele, trazia provisões necessárias para a viagem que eles estavam fazendo. E mesmo diferente, Eustáquio não podia deixar de se sentir incomodado, porque ele era dragão. Até que o impensável acontece. O dragão Eustáquio se encontra com o soberano Aslan. Aslan é o leão em Nárnia. Aslan é Cristo no mundo de Nárnia. E o leão dá a ordem para que Eustáquio tire a roupa. O que o garoto compreendeu ser uma referência às suas escamas de dragão. E aí Eustáquio começa o processo, mas ele é surpreendido ao perceber que quando ele retirava uma camada das escamas, logo abaixo surgia outra camada. E aí nesse momento Aslan vira para ele e diz: eu tiro a sua pele. E para descrever o acontecimento, as palavras do garoto eu vou ler para você, o que Lewis escreveu. Eustáquio dizendo, nesse processo de Cristo, o leão Aslan, despelando o dragão de Eustáquio, para ele voltar a ser gente. O processo de santificação. Abre aspas, tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louco para ver-me livre daquelas escamas. Por isso me deitei de costas e deixei que Aslan tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter me atingido o coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar a dor
era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói para valer, mas é bom ver que o espinho saiu. Esse é o processo. É o processo de santificação em nós. Porque todos nós somos Eustáquio. Temos ouvido que Jesus nos ama e Ele nos ama. Mas Ele é fogo consumidor. E aqueles que o amam, esse fogo que consome a velha natureza, purifica o ouro e a prata em nós. E isso dói. Mas no final, você é revestido da natureza renovada em Jesus Cristo. E nesta noite o Senhor te chama para isso. Ele quer renovar você. E talvez você esteja como Eustáquio. É um dragão ambulante. Não gosta de ser como é. Tenta tirar as próprias escamas e descobre que é inútil. O Senhor te chamou aqui hoje à noite para você se render a Ele. Deitar-se de costas. E deixar que suas garras amorosas venha esculpir em você a natureza de Cristo. É isso o que Deus quer de você. Vai doer? Vai. Vai chocar com seus interesses? Óbvio. Vai te fazer chorar? Vai. Vai te custar o quê? Tudo. Mas você ganhará a vida, a verdadeira vida. Renda-se ao Senhor hoje à noite. Abrace Jesus como sua esperança, sua justiça, seu Salvador. E renove-se, revista-se da natureza, da nova natureza, à medida que você vai aprendendo a conhecer seu Criador em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, opere salvação agora aqui. Opere desejo de mudança de vida, de novidade de vida. Opere o querer, opere a condição de realizar. Produz em nós santificação. Que as garras do leão da tribo de Judá possam esculpir em nós o reflexo da imagem gloriosa de Jesus Cristo. Faça de nós uma gente assim que entendeu qual é o plano original do Senhor, ó Deus Criador, para a humanidade que o Senhor mesmo criou. E que nós, por termos caído no pecado, destruímos, mas que em graça o Senhor nos proporciona Jesus Cristo, para nos redimir, para nos resgatar, para nos regenerar, para nos reconstruir a sua imagem e semelhança. Opere isso aqui hoje à noite, Pai. Renovação, salvação, transformação à imagem de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre nós, hoje, aqui e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.